trabalhos desta manhã. Renovamos as boas-vindas a todas e a todos. E antes de podermos apresentar a quarta mesa redonda, programada para esta manhã, temos 2 informes a todos. Primeiramente, queremos dizer que as inscrições para os minicursos já estão encerradas. Então, as inscrições para os minicursos estão encerradas. O segundo informe é a respeito do aplicativo Mapa UFES. Ele foi desenvolvido pela equipe do Laboratório de Projetos em Design, ProDesign, com o objetivo de auxiliar os usuários na localização dos setores da universidade, bem como a distância entre o usuário e o local desejado. O aplicativo, inicialmente disponível para o campus de Goiabeiras, pode ser acessado por meio do seguinte endereço: mapa.ufes.br. Repetindo, mapa.ufes.br. Acreditamos que, ao utilizar o aplicativo, isso vai auxiliá-lo a localizar os setores da universidade. Teremos agora a mesa redonda número 4, com o tema Desafios da formação de professores na perspectiva da inclusão de alunos público-alvo da educação especial. Esta mesa será coordenada pela professora doutora Andressa Maffezoni Caetano, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Convidamos a professora doutora Andressa para ocupar o seu lugar à mesa. As palestrantes, a professora doutora Maria Edith Romano Zims Marcondes, da Universidade Federal de Roraima, também convidamos à mesa. E convidamos a professora doutora Luciene Matos da Costa Vieira Machado, da Universidade Federal do Espírito Santo, também a ocupar o seu lugar à mesa. Nós passamos agora a palavra para a professora Andressa Maffezoni Caetano, que coordenará os trabalhos neste momento. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui em mais uma edição do Seminário Capixaba de Educação Inclusiva e o Seminário Nacional. Nesse momento, então, eu apresento a professora Maria Edith Romano.
A professora Maria Edith é pedagoga, mestre em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem doutorado em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Roraima, onde coordena o curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Coorienta dissertações de mestrado de estudantes da URR, Universidade Estadual de Roraima, e da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Tem experiência na área da educação, com ênfase em educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: educação especial, história da educação especial, formação de professores e inclusão escolar. Vem se dedicando a estudos relacionados à história da educação especial, trajetórias escolares de estudantes com deficiência que cursam, concluíram o ensino superior e formação de professores para educação especial em perspectiva inclusiva. Posteriormente, eu apresentarei para vocês a professora Luciene. Professora, então, eu passo a palavra. A senhora tem 30 minutos para falar e eu vou avisando quanto tempo a senhora tem. Sem pressão, né? Bom dia a todos, todas. Como professor e como ser inquieto, eu não dou conta de falar sentado. Vamos rezar para a gente não despencar na pontinha. Eu quero iniciar fazendo um agradecimento muito especial pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar participando do seminário. Eu já conhecia dos relatos de outros colegas que têm estado aqui no Seminário Capixaba e estou realmente bastante surpreendida com o volume, com a qualidade, com a articulação de todas as questões da programação, do material, do formato e, principalmente, o que tem me chamado a atenção é a presença e a forma da presença das pessoas. A gente estava comentando ontem, né, eu tenho sentado normalmente aqui na frente e escutar os movimentos das pessoas durante as falas tem sido bem interessante, porque é um movimento muito participativo. E aí vai, né, especialmente Soninha, que eu sei que moveu céus e terras. Eu sou um ser humano que vem do estado menor e mais distante dessa federação, sob qualquer ponto de vista. Eu moro no hemisfério norte, né? Roraima, embora esteja famosa na mídia ultimamente, Roraima é muito distante e eu sei que não é simples estabelecer essas movimentações. E aí eu fiquei pensando, né? O que é que eu teria para trazer como contribuição nesse debate com essa equipe, embora quando o Alex falou da caravana da UFES que chega, eu já me sinto parte dela. Nos eventos que eu vou, onde está a caravana da UFES, eu colo neles, já tem algum tempo, porque eu sei que é um espaço de muito aprendizado, é gente com quem eu tenho aprendido muito, e eu fiquei pensando no que é que eu poderia contribuir, e aí o que eu estou trazendo para nós, na nossa contribuição sobre a formação de professores para educação especial, tem muito a ver com a realidade do que eu vivo, mas que não é distante também do que vocês têm aqui no Espírito Santo. Se puder passar. A gente, quando pensa na educação de maneira geral, há um fetiche, né? Há um interesse, um desejo de que tivéssemos sujeitos todos homogêneos, dentro de um determinado padrão, dentro de uma determinada forma, e na vida de verdade, os sujeitos concretos do nosso exercício profissional, eles são muito mais densos, muito mais complexos, muito mais cheios de possibilidades do que a gente tem trabalhado. E como é que a gente precisa, enquanto formador de professores, estar refletindo sobre as demandas que essas diversidades nos apresentam, né? Pode passar. E aí, o nosso trabalho hoje
está focado em pensar quais são os desafios na construção das interfaces entre as diferentes modalidades que os perfis singulares dos estudantes nos apresentam. E aqui, para essa... Pode passar? Para essa noite, para essa manhã, eu trouxe para a gente refletir uma frase do Guimarães Rosa, que conversa também muito com a imagem da Tarsila, que vai dizer, olha, uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é lidar com um país de pessoas, de carne e sangue, de mil e tantas misérias, né? E a Tarsila, nessa imagem dos operários, também nos coloca isso. Enquanto nós somos de um país complexo, amplo, diverso, enquanto são as identidades, as singularidades que a gente tem que se atentar. Pode passar? E aí eu trago um texto que está no relatório global da Unesco de 2008, é um relatório que ela faz pensando a questão da educação de jovens e adultos, mas que tem muito a ver conosco, com o nosso cotidiano real. Ele vai dizer, olha, as populações rurais, indígenas, imigrantes, pessoas com necessidades especiais de aprendizagem, presidiários, têm acesso restrito aos programas, e assim mantendo ou até mesmo aprofundando as desigualdades em vez de reduzi-las. O professor Davi Rodrigues, ele fala muito de uma ideia que está presente nesse documento, que é a ideia da exclusão que é provocada na escola e pelas práticas escolares, no formato como a escola se põe na sociedade, como ela gera também exclusão, né? E aí vai dizer, olha, a menos que sejam conscientemente corrigidos por meio de políticas orientadas para a equidade, os sistemas educacionais formais tendem a reforçar desigualdades sociais. E é isso que, de certa forma, na legislação que nós tínhamos, a partir da Constituição Federal de 88, na própria LDB, nós vimos uma construção que se iniciava de um esforço de estabelecer modalidades que pudessem olhar essas nossas diferenças, né? A educação especial é uma delas, mas a gente tem a questão dos indígenas, a questão das populações do campo, outros grupos que foram sendo contemplados como sujeitos que precisavam de uma atenção específica da educação. Vamos lá? No nosso caso aqui, as questões que vão nortear meu trabalho nessa manhã são quais são as interfaces de diálogo que nós precisamos construir no campo da educação especial, né? Nós temos uma modalidade específica, acho que nós vimos aqui alguns pesquisadores falar, olha, eu não sou desse campo especificamente, mas estou olhando para ele a convite do seminário. E a gente convive na escola com uma multiplicidade de pessoas que têm formações diversas e que a gente precisa olhar, né, nessa construção de diálogo. E aí, dentro disso, eu vou olhar como é que as diretrizes curriculares que normatizam a estruturação dos cursos de licenciatura incorporam esses desafios da educação especial e das suas interfaces com as outras modalidades. E o meu destaque vai ficar um pouco em como que aparece em projetos pedagógicos de curso e em dados que nós temos da educação do campo e da educação indígena, que são as duas interfaces que eu escolhi para destacar hoje como fundamentais para que nós, da educação especial, façamos o diálogo, façamos a interlocução. Os meninos com deficiência estão na escola do campo, os meninos com deficiência, com transtornos e com altas habilidades, né? O nosso público-alvo está na escola do campo e está na escola indígena. Como é que nós temos dialogado com esses dois campos? Pode seguir? Então, já anunciei isso, né? Nós vamos lidar com essa questão da educação do campo e da educação indígena, da interface nossa da educação especial com essas áreas. E aí eu abro o trabalho, pode passar? Eu abro o trabalho com a questão da educação indígena. Eu trago uma imagem nossa, né, da mais conhecida paisagem nossa, que é o Monte Roraima. Nós somos um estado pequeno que tem uma
concentração ainda de populações indígenas muito intensas. E não é aquela população indígena que está na aldeia, na região afastada, tem essa também, existe esse grupo também. Mas a presença indígena, para nós, ela é plural, ela é intensa, e ela é urbana, e ela é no campo, e ela está em todos os cantos. Nós temos colegas indígenas que trabalham conosco na universidade, nós temos pessoas nas áreas de serviços da cidade, em todos os cantos, mas que tem hoje uma força muito grande na preservação dessa identidade indígena e dessa cultura como um valor, não como algo a ser transposto, né? A gente convive na educação especial com uma concepção equivocada em relação ao infanticídio das populações indígenas. Essa ideia do infanticídio de crianças deficientes em populações indígenas, ele não é um dado real e concreto, pelo menos não no nível absoluto, como aparece no imaginário social. Eu estou me apoiando, principalmente, em 2 trabalhos para afirmar isso que eu estou fazendo. Estou me apoiando no trabalho da Mariana Holanda, que é da UNB, que tem feito estudos que mostram que os processos de infanticídio nos não indígenas, eles ocorrem numa proporção muito maior, e ela vai se reportar às rodas de expostos, às nossas crianças que são abortadas ainda em processo gestacional. Ela tem estudos consistentes numéricos mostrando que o infanticídio de crianças com deficiência, ele ocorre em grupos muito específicos, em algumas etnias, e não é um dado coletivo, em primeiro lugar. E aí, às vezes, as pessoas dizem, não, mas é que depois que entraram as missões religiosas, eles pararam de fazer. Não, não é essa a questão. A questão, e aí eu vou nos estudos do Grimberg, que esteve rodeando a Amazônia entre 1900 e 1912, ele morre em Roraima, inclusive, com uma doença tropical, em que ele mostra, nos estudos dele, pessoas indígenas adultas envolvidas e deficientes, envolvidas no trabalho, envolvidas na produção, comercializando com ele. Ele tem imagens, ele tem um sujeito de quem ele compra objetos, que é um adulto, evidentemente down, fotografado no material dele. Então, a gente tem uma questão que esse imaginário de que há o infanticídio de crianças indígenas faz com que nós não tenhamos a construção de políticas públicas para a área da educação especial, para a área do atendimento das crianças indígenas com deficiência. Já temos entre nós alguns estudos acontecendo, pode passar. Tem uma questão, só um minutinho, tem uma questão que é importante e que eu identifico muito nas escolas indígenas onde eu me deparo com crianças, que é que a ideia de educação para as populações indígenas não é da educação escolar. A ideia de educação das populações mais reservadas, assim, que tem menos contato, é de que a educação acontece no contato com o trabalho e com a vida de verdade. Então, quando a gente chega com educação escolar, esse mecanismo continua acontecendo. E a gente encontra nas escolas um volume enorme de crianças com deficiência, com transtorno, que estão ali participando do processo como um todo naturalmente, porque participam da vida da comunidade naturalmente, no cotidiano, né? Pode passar? Dá para passar um slide? E aí, a gente vai ter um número bastante expressivo. Ai, que ótimo, ele travou, é isso? A gente vai ter um número bastante expressivo de crianças indígenas nos dados. E esses números, eles já são números que não refletem a realidade por se tratar de áreas em que a presença do laudo, a presença da identificação, ela é menor. Nós temos menos acesso a sistema de saúde, mas, ainda assim, estudos estão mostrando para a gente que o índice de pessoas com deficiência nas comunidades indígenas são muito maiores do que a gente imagina. Num estudo não tão recente assim, da Burato, que trabalha com o grupo da professora
de Dourados, a Marilda Bruno, ela vai dizer, olha, enquanto na população geral a gente tem 14,5% de pessoas com deficiência, nas populações indígenas esse número vai chegar, no sul do Brasil, a 21,7%, 19,5% na média, o que é bem maior, né? Os nossos dados de Roraima falam em 23%. Né? Pode passar. Na sinopse estatística do censo de 2017, do INEP, pode passar ela, não, na anterior, que tem a mãozinha. Na sinopse estatística do MEC, do INEP de 2017, a anterior, que nós temos os números, a gente está com registros nacionais de 3.027 pessoas indígenas na educação básica com deficiência. Essas 3.027 pessoas, elas estão divididas por todas as regiões. Nós não temos uma questão de dizer, olha, é só na Amazônia, nós temos indígenas na região sudeste, na região sul. Nos estudos que a gente tem feito, os próprios professores indígenas, eles têm se posicionado em relação a isso. Na Conferência Nacional de Educação Indígena, que tem uma participação muito intensa de todos os professores, eles deixam, nesse documento de 2009, que é o último, eles deixam claro nesse documento a necessidade de que se produzam políticas para o atendimento das pessoas indígenas. O documento de 2018 ele ainda não saiu, o encontro foi muito prejudicado, né? Ele durou 2 anos, a segunda conferência começa em 16, vai até 18, e aí o documento ainda está em construção, mas eles sinalizam que eles querem que haja uma política para a educação especial para as populações indígenas. Mas, quando nós vamos olhar as diretrizes de formação dos professores, as diretrizes de formação dos professores, elas acabam ignorando essa demanda que é posta pelos professores na Conferência de Educação. Então, o que é que vai acontecer? Nós fizemos, há uns 3, 4 anos atrás, um estudo amplo, olhando todos os projetos pedagógicos das licenciaturas interculturais indígenas, dos cursos que fazem formação de professores indígenas, e o que é que a gente encontrou? Nos cursos de formação de professores, um silenciamento enorme sobre isso. Um ponto que nos chama a atenção é a ausência absoluta da Libras. Embora a Libras esteja para todas as licenciaturas como demanda específica, nas licenciaturas indígenas, ela está sendo não realizada, simples assim, não aparece na maioria dos cursos de formação de professores, e a educação especial em si também aparece numa posição bastante secundária. De um total que a gente examinou de 48 cursos, nós só encontrávamos disciplinas específicas que olhavam para a questão da educação especial em 8 de todos os cursos, né? E aí eu vou entrar na nossa questão, que é a questão da educação do campo, que é o que eu tenho me ocupado mais intensamente recentemente. Alguns autores, inclusive, colocam as escolas indígenas nesse mesmo grupo de processos da educação do campo. Alguns autores fazem essa leitura coletiva. Eu não faço, eu faço em separado, porque eu entendo que são especificidades. Nas licenciaturas em educação do campo, a gente vai encontrar... tem um artigo recente do Luiz Carlos de Freitas, que ele vai dizer, olha, nós temos 42 cursos de licenciatura em educação do campo que se encontram em asfixia, né? Estão sendo mortos por asfixia. Na retirada de recursos desses grupos, desses cursos, né, essa retirada de recursos que vem sendo feita, ela vai enfraquecendo muito o processo de formação desses estudantes de maneira geral, mas a gente ainda tinha, nessa área, a avançar, a questão da formação dos professores olhando para a educação especial. Eu dei uma disciplina num curso
nosso lá de educação do campo e coloquei como missão para os estudantes, num determinado momento, mapear nas suas áreas, né, no tempo comunidade, mapear que situações, que crianças tínhamos nas escolas, o que é que estava lá. E eles retornaram para mim com um silêncio. Eles retornaram para mim dizendo, professora, na região tal não tem, na região tal não tem, na região tal não tem. E a gente começa a conversar e fala, tá, na região tal não tem estudante na escola, mas tem criança. Ah, tem o filho da dona fulana, tem o filho da dona Beltrana, tem... Então, as situações que se apresentaram para nós nas escolas do campo, elas se mostravam ainda mais impactantes. Porque nas comunidades indígenas, os meninos estão, porque é da prática educacional, que eles estejam participando de tudo, mas nas escolas do campo, em muitas situações, nós temos encontrado um quadro que é dos meninos não chegarem até a escola. A professora Kátia Caiado, num estudo que vinha fazendo nesse campo, ela encontrou um dado apavorante, que era as instituições de natureza filantrópica estavam disponibilizando veículos para retirada dessas crianças das áreas em que elas estavam residindo, para serem atendidas nas escolas urbanas, que é uma prática absolutamente contrária ao espírito da educação do campo. No processo das licenciaturas, se ele rodar, podemos ir. Números de indígena, né? A gente hoje fala 3.076 nos dados do INEP de 2017, mas os números são infinitamente superiores, porque a ausência de laudos é muito grande. Norte, 865, Nordeste, 895, Sudeste, 360, Sul, 312, Centro-Oeste, 501. No nosso imaginário, nós só teríamos indígenas no Norte e no Centro-Oeste, talvez, né? Os brasileiros tendem a imaginar que a população indígena não está por ali. Vamos adiante. Adiante, a conferência, e aí a gente tem as resoluções. A resolução indígena é muito interessante, que tem um parecer que ele jura por Deus que ele usa os dados da conferência para produzir o documento final da resolução. Ele afirma textualmente que ele usa os dados da CONEEI. Quando você vai comparar uma coisa com a outra, não há nenhuma compatibilidade ali. Vamos em frente, que a gente já tinha chegado no campo, vamos mais. Na educação do campo, a gente tem uma resolução de 2008, que vai tratar da educação básica no campo, que ela tem uma citação que vai dizer, num parágrafo, que eles vão ter que adotar providências para que as crianças e jovens portadores de necessidades especiais, esse documento é de 2008, objeto da modalidade de educação. Achei interessante, objeto da modalidade, né? Essas pessoas passam a ser objeto da modalidade de educação especial, residentes no campo, também tenham acesso à educação básica, preferentemente em escolas comuns da rede regular, né? E a nossa política nacional, ela também já fala que a gente tinha que prestar atenção nessa interface com indígenas, campo e quilombola, né? Vamos em frente. Os dados que a gente tem hoje de estudantes com deficiência na educação do campo, embora na minha região a gente não tenha localizado tão intensamente esses números no censo, os dados do censo, da sinopse estatística do INEP de 2017 vão dizer, daqueles 896.809 que a professora Rosângela nos apresentou, que são os que estão em sistema de escolas regulares, eu vou ter na área rural 336 estudantes na rede federal, 15.600 estudantes na rede estadual, 93.000 na rede municipal, 543 na rede privada, um total de 110.000 estudantes com deficiência nas escolas em área do campo, né? Nós teríamos muito a estudar sobre esses números e precisamos fazer esse esforço de entender quem são essas crianças, quem são esses jovens, mas nós não estamos falando de um grupo populacional pequeno. E aí eu fui olhar, podemos ir adiante, eu fui olhar as licenciaturas. Nesse olhar das licenciaturas, eu trabalhei
com as diretrizes, mas trabalhei com o estudo das matrizes curriculares e dos projetos de curso de licenciatura para a educação do campo que estão em funcionamento no momento. Foram trabalhados especificamente num estudo mais intenso 14 projetos pedagógicos distribuídos pelas 5 regiões do Brasil, né? O que a gente encontrou? A Libras está presente em todos os cursos de licenciatura em educação do campo. A diferenciação que tem é que, em alguns lugares, ela aparece como disciplina isolada, em muitos casos, com carga horária de 30